Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Espero que todos estejam alegres, felizes, motivados, apesar de tantas dificuldades. Mas o cristão tem sempre que olhar para frente e entender que ele tem um alvo a alcançar, que a nossa vida não está sendo preparada para esse mundo, mas nós estamos lutando para alcançar um alvo. Portanto, nada poderá nos fazer desanimar enquanto estivermos nessa vida. Eu queria meditar com vocês hoje num versículo que está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 13, que diz o seguinte: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Eu tenho, através desse versículo, duas notícias para dar para vocês, uma boa e uma ruim. A ruim é que Paulo está dizendo que o dia mau ele vai chegar. O dia mau é uma realidade. Mas por outro lado, Paulo também diz que existe uma forma de nós, mesmo com esse dia mau chegando, existe um meio que nós podemos, pelo qual nós podemos permanecer inabaláveis. O que eu quero dizer com esta palavra do apóstolo Paulo é que muitas vezes nós nos enganamos com certas pregações. Nós nos enganamos com certas teologias que têm invadido as igrejas. Porque às vezes nós acreditamos que por sermos crentes, tudo vai dar certo. Por sermos crentes, nada demais vai acontecer conosco. Porque nós acreditamos em Deus, todas as coisas vão acontecer da forma que nós queremos. Tudo aquilo que nós quisermos, nós vamos alcançar. Nós enganosamente acreditamos que basta fazer uma campanha, que basta decretar, que basta profetizar, que basta pensar positivo. E na verdade a Bíblia não ensina nada disso. Eu quero dizer para você, meu amigo, que o apóstolo Paulo está afirmando que o dia mau ele vai chegar. O dia mau é uma realidade na vida de todo ser humano que está debaixo deste sol. O dia mau é um fato. A grande questão que Paulo coloca aqui não é se o dia mau existe ou não existe. Não é se você pode evitar ou não. Não, Paulo está afirmando, ele é um fato. Mas ele está dizendo, estejam, portanto, revestidos de toda a armadura de Deus para que você possa resistir. O segredo do cristão não é fugir do dia mau. O segredo do cristão não é acreditar que o dia mau não existe. Mas o segredo do cristão é estar devidamente preparado. É estar devidamente armado, pronto, com as armaduras de Deus para poder resistir a esse dia. Meu querido, eu quero dizer para você uma coisa. Eu não sou um pregador de ilusões. Eu não sou um pregador de teologias inventadas por seres humanos. Eu não sou um pregador de Alice no País das Maravilhas. Eu não sou um pregador dos encantos da vida e de que tudo vai dar certo e de que nós estamos no mar de rosas. Não, porque não é esse o evangelho que Jesus Cristo nos deixou. O apóstolo Paulo está dizendo, o dia mau ele vai chegar. Agora esteja preparado. O que nós precisamos entender é que vai chegar um dia, para todos nós ou para alguns de nós, vai chegar um dia, sabe, que é o dia do silêncio de Deus. É o dia onde a enfermidade vai chegar. É o dia que as lutas vão tomar contas. É o dia que a tristeza chega. É o dia que as pessoas nos traem. É o dia que chega a crise no casamento. É o dia que nós nos decepcionamos com os filhos. É o dia que nós somos rejeitados por amigos. É o dia que o nosso trabalho ele é recebido com ingratidão. É o dia que tudo aquilo que a gente faz parece que não dá certo. É o dia que a gente se depara com o médico e ele vai dizer, você está com um tumor, você está com uma doença grave. É o dia que a medicina vai dizer para nós que os nossos dias estarão contados. É o dia, sabe, que parece que tudo está dando errado para nós. E aí, a nossa fé vai se acabar, a nossa esperança vai murchar. Não, porque a nossa esperança não é para esse mundo, a nossa esperança não é para essa vida, aquilo que nós almejamos não é para essa terra. O que nós precisamos é de ter forças para resistir enquanto estivermos aqui. E o apóstolo Paulo vai dizer para nós, para isso, para que a gente vença, para que a gente suporte, Paulo está dizendo, estejam, pois, revestidos.
revestidos de toda a armadura de Deus. O apóstolo Paulo fala aqui do calçado, que temos que estar calçados. Paulo fala do escudo, que nós devemos estar protegidos, com o que nós vamos estar protegidos. Paulo fala do capacete, que protege a nossa mente. Paulo fala da espada, um instrumento de luta, de ataque, que nós devemos ter nas nossas mãos. Paulo fala de todas essas coisas. E ele vai dizer, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Você entende que a luta não para? Você entende que a guerra não acaba? Paulo está dizendo, estejam, pois, revestidos para o dia mau. E depois de ter vencido, só vence quem entra na guerra. Só pode se falar de vitória quem participou de luta. Só pode se falar de vitória quem participou da guerra. Só pode se falar de vitória quem realmente participou de um desafio. Mas Paulo está dizendo, depois de termos vencido tudo, permanecer inabaláveis. Por que permanecer inabalável? Porque a luta não acaba, porque a guerra continua. Queridos, é uma ilusão acreditar que porque nós somos crentes, no crente que eu digo aqui é aquele que crê em Deus. É uma ilusão acreditar que porque somos crentes nós não teremos lutas, nós não padeceremos derrotas aqui nessa terra, nós não padeceremos sofrimentos aqui nessa terra. É uma ilusão. Não é isso que a Bíblia ensina. Mas a Bíblia diz que nós estamos caminhando, sabe, para alcançar uma vida eterna. E nós devemos colocar o nosso coração nessa vida eterna. Fazemos tudo para vencer essa vida e permanecer no nosso coração o desejo de um dia estar com Cristo. Nós perdemos a esperança, nós perdemos o desejo, nós perdemos o anelo, nós perdemos, sabe, a felicidade de um dia estar nas moradas eternas. Nós estamos deixando isso de lado. As lutas dessa vida, elas virão sim. As tempestades dessa vida nós enfrentaremos sim. Os rios que vão bater contra a nossa casa, nós teremos que enfrentar sim. Muitos problemas virão sobre nós sim. Mas a grande promessa de Deus para nós não é para essa vida, mas é para a eternidade. Portanto, os nossos olhos deverão estar focados na eternidade, porque o nosso alvo é a salvação. O nosso alvo não é riqueza, o nosso alvo não é uma saúde perfeita, o nosso alvo não é termos uma família perfeita, o nosso alvo não é termos prosperidade financeira, o nosso alvo não é termos o melhor carro, a melhor casa, o nosso alvo é estar morando com Cristo na eternidade, porque lá sim, a Bíblia diz que somente lá, o único texto bíblico que nos promete que as nossas lágrimas todas serão enxugadas, que os nossos sofrimentos cessarão, o único texto que diz isso, ele diz que isso só será alcançado lá na eternidade, lá com Cristo, nas moradas eternas, na salvação eterna, quando tudo estiver consumado. A Bíblia diz que lá Deus enxugará de nossos olhos toda lágrima, mas isso é só para a eternidade. Portanto, meu irmão, a palavra que eu tenho para você hoje é dizer o seguinte: se revista de toda a armadura de Deus. Permaneça firme na fé, não ceda aos desafios, não ceda às tentações. Vai ter hora que Satanás vai investir pesado na tua vida, vai ter hora que Satanás, que ele existe sim, ele vai investir de tudo para derrubar você nesse caminho, nessa caminhada, para te fazer olhar para trás. O dia mau vai chegar, mas o que importa é você estar revestido com as armaduras de Deus, porque as nossas armas, elas são as armas da justiça, segundo o apóstolo Paulo, e aquele que está revestido das armaduras de Deus, esse não desiste, esse não desanima, ainda que a sua vida seja tirada nessa terra, ainda que ele seja cerrado ao meio, como possivelmente foi o profeta Isaías, ainda que ele seja queimado, ainda que ele vá para a cova dos leões, ainda que ele vá para a fornalha de fogo, ainda que todas as coisas pareçam que tenham estado dado errado nessa vida, eu quero dizer que nós não devemos desanimar, porque a nossa vitória não é para essa vida, a nossa vitória não é para esse mundo. A grande promessa de Jesus Cristo é que a gente deve permanecer firmes,
porque na casa do pai dele, ele disse que havia muitas moradas, e ele nos preparou uma morada. Ele nos preparou uma morada para estarmos eternamente com ele. E é para esse alvo que nós estamos caminhando. É para esse fim que a igreja caminha. É para esse propósito que nós estamos nos dirigindo. Que o Senhor te abençoe. Que você se revista de toda a armadura de Deus. E eu lhe garanto que nada vai te abalar. Você vai permanecer inabalável, independente da quantidade de guerras que nós tenhamos que enfrentar. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo e permaneça de pé para a glória de Deus.